Um dos principais aliados políticos de Leila Pereira no Palmeiras resolveu falar sobre reforços na metade do ano e dá para o torcedor alviverde ficar animado em relação à busca por um zagueiro e um volante. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. É hora de falar sobre o Palmeiras. Um dos principais aliados políticos de Leila Pereira resolveu quebrar o silêncio e falou sobre a possibilidade de Nino e Fabinho serem contratados na metade do ano. Marcos Borim, que é conselheiro e forte aliado da presidente, deu uma entrevista a Felipe Facincani e respondeu o seguinte sobre Nino, abre aspas, o Nino é o zagueiro que o Palmeiras quer, não tem outro. Nessa mesma entrevista, o Borim admite que há conversas avançadas com o zagueiro, mas que as tratativas com o Zenit ficaram para julho, até porque o clube russo não queria perdê-lo em meio à atual temporada. O campeonato russo se encerra no mês de maio. A tendência é que esse acordo seja fechado entre 12 e 15 milhões de euros, reforço super importante que chega para um sistema defensivo do Palmeiras que vem perdendo em produção. Além do Nino, ficou muito claro através dessa entrevista do Borim que Fabinho, volante da seleção brasileira e que joga na Arábia Saudita, é outro alvo. Fabinho tem contrato com a Al Ittihad somente até junho e o Palmeiras já fez uma proposta oficial para que ele assine um pré-contrato. Fabinho não assinou porque tem a intenção de esperar por outras ofertas. Será que parece alguma coisa para ele da Europa? Será que ele consegue algum outro contrato estratosférico no futebol saudita? Seus vencimentos na Arábia giram na casa dos 10 milhões de reais por mês. É óbvio que o Palmeiras não sinalizou com tais investimentos, mas se for voltar ao Brasil, Fabinho tem em mãos uma bela proposta do Palmeiras. Qualquer novidade sobre a atualização de reforços no Verdão, e eu vou contando para vocês. Semana que o Palmeiras teve a oportunidade também de treinar lá no Allianz Parque, onde vai ser o jogo no domingo. O Palmeiras vai jogar no Allianz Parque, então já treinou e o gramado espetacular, né? Todo mundo aprovando esse gramado, essa nova tecnologia. 11 milhões foram gastos e o Palmeiras vai ter um gramado realmente para o pessoal parar de mimimi, né? Parar dessa conversa de sintético, porque realmente a qualidade é muito boa, só não joga quem não sabe, né? E aquela história de lesão, falar um pouco sobre isso. Quem é que é jogador do Palmeiras que joga aí desde 2020, completando 6 anos no gramado sintético, que já teve problema de lesão, torceu um joelho, teve um problema mais sério no tornozelo, sei lá onde que eles alegam aí que machuca, desde que joga no Palmeiras e joga no sintético? Ninguém. O Palmeiras não tem nenhum tipo de problema de lesão. Então, por que só o adversário machuca? Por quê? Ou fala que machuca, né? Porque ninguém se machuca. Então é mais uma conversa mole, conversa furada, uma sacanagem com os clubes. Você que é dirigente de clube, treinador, o jogador falar que não vai jogar porque é sintético, acho que está faltando um pouco de atitude dos clubes também, né? Escala. Se eu sou treinador, eu escalo o jogador. Se ele não for, é notificação. Tem que ser notificado que ele não foi jogar, que ele abandonou o trabalho, né? E aí começa a sofrer as consequências, porque não dá para essa boleirada tá sacaneando os clubes, escolhendo o campo que vai jogar. Mas enfim, não é problema do Palmeiras, que tem o melhor gramado sintético do Brasil, com certeza. E o melhor da América Latina também, um dos melhores do mundo. Então o Palmeiras dá toda a condição, os jogadores já aprovaram e domingo estamos de volta à nossa casa, tá? E para você que quer ir lá assistir o jogo do Palmeiras, aqui no canal você pode ganhar um par de ingressos para assistir o jogo de camarote, lá no camarote da M67, tá? Para isso, você precisa se inscrever no canal e também seguir a M67 lá no Instagram, tá bom? Então, vai para lá. O Palmeiras, então, vai jogar contra o Vasco da Gama essa semana, lá em São Januário, amanhã, né? Lá em São Januário, e o Maurício é baixo, hein? O Maurício está com problema, não pode jogar, teve um pisão no jogo lá contra o Novo Horizontino, até saiu do jogo. Não viaja com o Palmeiras lá para o Rio de Janeiro, e aí abre brecha para esse time do Abel, né? O Maurício, teoricamente, seria o cara que sairia do time para a entrada do Arias, né? O Abel tirou o Alan, até porque o Maurício vinha jogando muito, inclusive na semifinal, né, contra o São Paulo, foi o destaque do time. Jogou muita bola e ficou difícil mexer com o cara. Aí por isso o Abel confirmou o Maurício na final e sacou o Alan para a entrada do Arias no último jogo só, né? Porque o Arias vinha entrando. E depois dessa entrada do Arias, o Alan perdeu espaço, agora é a vez do Maurício estar de fora, mas agora
Por lesão, né? Por lesão. E aí? Será que o Abel vai colocar Alan de um lado e Arias do outro? Seria legal, hein? Eu gostaria muito. Para mim, esse seria o ataque ideal do Palmeiras. Alan, Arias, Flaco e o Vitor Roque na frente. Ele tem outra opção. Ele pode colocar por ali, pelo lado esquerdo, né, que vinha jogando, o Arias entrou do lado direito, no lugar do Alan. O Alan joga do lado direito. Ele poderia colocar o Arias, ou mesmo o Alan do lado esquerdo, né? Deixar um time muito ofensivo, com a bola muito ofensivo. Sem a bola ia exigir mais do Flaco Lopes, tá? O Flaco Lopes ia realmente ter que voltar mais, ter que marcar mais, ter que se doar mais para o time. Tem que fazer isso, é a opção, para ficar no time. Ou então, ele poderia colocar o Felipe Anderson. Não sei, eu acho que essa vai ser a opção do Abel. Ali pelo lado esquerdo, Felipe Anderson tem entrado bem no time, tem jogado bem. Então seria a mudança natural. Até porque o Abel, quando sai dali do time o Maurício, entra o Felipe Anderson no lugar dele. Então seria uma alteração até natural ali, colocar o Felipe Anderson por ali. Será? Não sei. Seria natural. Agora, tem o Alan também, que o menino joga muita bola, né? Mas eu acho que jogando, de repente, fora de casa, o jogo contra o Vasco lá, o Palmeiras líder da competição, provavelmente a gente vai ver mesmo o Felipe Anderson por ali, o Alan ainda de fora. Só se ele for mexer de novo no Arias, não acredito mais, né? O Arias jogou, teve uma participação até que boa, infelizmente o campo não ajudou o Arias a desenvolver mais, né? Um jogador que é leve, que é técnico, que tem velocidade, e foi prejudicado, como todo o time do Palmeiras, aquele jogo da final do Novo Horizonte, em função do gramado, né? Aí o povo reclama do gramado sintético do Palmeiras. Mas o Arias deve permanecer no time, eu acho que ele vai de Felipe Anderson. Vamos pensar então aqui, a gente tem o Carlos Miguel, que tá bem, né? Pegou o pênalti na final, depois deu uma vacilada lá em Novo Horizonte, mas tá bem. Kelvin, que precisa melhorar. Gustavo Gomes, o maior vencedor da história do Palmeiras em título, monstro capitão. Murilo, que tá jogando bem. Piquerez tá jogando bem. Vai todo mundo para a seleção daqui a pouco também, né? O Marlon Freitas, Andréas, Arias. Arias vai entrar ali pelo lado esquerdo e eu acho que ele vai de Felipe, tá? Sabe por quê? O Felipe é meia, o Felipe faz o lado esquerdo e também entra por dentro, como faz o Maurício, e por dentro ali também ele vai ter a companhia do Flaco Lopes e mais à frente o Tigrinho. Então eu acho que a única alteração vai ser aí a entrada do Felipe Anderson no lugar do Maurício. Eu até gostaria de ver o Alan e o Arias. Talvez, se esse jogo fosse no Allianz Parque, domingo, se o Maurício não jogar, por exemplo, pode ser que a gente tenha esse time em campo. Mas eu acho que para São Januário ainda, o Abel deve ir mesmo de Felipe Anderson ali pelo lado esquerdo, como é o meia, né? É o meia que está jogando bem, tá? Felipe Anderson tem jogado bem, tem ajudado o Palmeiras aí nesses últimos jogos, quando entra, perdeu espaço, e aí o cara começa, né? Isso é o bom de você ter um time, um elenco que tem qualidade, né? Que tem opções. Felipe saiu do time, agora quando entra diferente. Tem jogado bem. Então esse deve ser o time que deve enfrentar o Vasco lá amanhã. O Allianz Parque pode ter sua capacidade aumentada. Há um estudo sendo tocado pela W Torre em conjunto com o Palmeiras para a retirada das cadeiras do Gol Norte na parte inferior e talvez na parte superior. Sem tais cadeiras, a capacidade do estádio será aumentada. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa da W Torre para entender qual o tamanho que o Allianz Parque pode passar a ter. E esses estudos ainda não foram completados, por isso não há uma conclusão fechada. É real a possibilidade de essa ideia ser colocada em prática ainda em 2026, para que o estádio do Palmeiras, que tem uma das melhores ocupações do país, muito próxima dos 100%, possa receber ainda mais gente, atraindo e garantindo mais dinheiro. Cheguei a cotar antes desse vídeo qual foi a média de ocupação do Palmeiras no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro do ano passado. Média de 36.111 pessoas. Se o Palmeiras conseguisse aumentar sua capacidade, que hoje é de 41 mil para 44, 45 mil, a expectativa era de uma geração de receita bastante importante. Antes de mudar de assunto, só registrar que o zagueiro Wilson, que passou sem nenhum destaque pelo Palmeiras em 2013, entrou na justiça contra o Verdão cobrando 6 milhões de reais. Vale a lembrança de que enquanto vestia a camisa alviverde,
o atleta sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. A presidente Leila Pereira faltou em audiência da CPMI do INSS. Só para você entender, o presidente do Palmeiras, que é também presidente da Crefisa, foi convocado para uma audiência da CPMI que está analisando uma série de problemas envolvendo o INSS. A Crefisa é apontada como uma das maiores responsáveis por vários problemas graves e significativos, e a presença dela era super importante. Leila se utilizou de uma justificativa ligada ao Palmeiras para não comparecer. Você sabe que na noite dessa segunda-feira houve uma festa para a celebração do título do Campeonato Paulista. Para falar a verdade, a festa foi organizada pela Federação Paulista para celebrar o Paulistão. E tinha o Palmeiras, obviamente, como grande destaque pelo título conquistado no dia anterior. Foi nessa festa, por exemplo, que foram anunciados os melhores do campeonato. Flávio Lopes recebeu o status de craque da competição, enfim, e de fato a presença da Leila era absolutamente importante. O que o pessoal da CPMI não entendeu é porque que a Leila não pôde estar, por exemplo, ao longo da manhã ou da tarde da segunda-feira, participando dessa audiência. E mais, Leila parece não estar muito disposta a participar desse encontro. Ela já disse que entre os dias 10 e 25 de março estará em viagem internacional. E para pessoas próximas, a Leila garantiu que só comparecerá em uma eventual audiência futura em caso de novo requerimento. O atual não vale mais, na opinião da presidente. Fala, palestrinas, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela preferência, pela companhia, pelo carinho. Deixa o like aí antes de sair do vídeo, tá bom? E para quem está chegando, seja muito bem-vindo. Já deixa meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal. Deixa o like para dar aquela força. Compartilhe o vídeo quem puder. E deixa aí o seu comentário, que é muito importante pra gente, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço e amanhã tem Palmeiras em campo. Valeu, palestra!